Hey mestres! Sejam bem-vindos à Escrita Mestra. Sou Dani e estou aqui para transformar estudantes em pesquisadores de verdade. Você já ouviu falar no resumo abstract ou no resumo acadêmico? Aquele texto de parágrafo único que costuma anteceder o artigo científico, a monografia, a dissertação, a tese de doutorado? Pois bem, no vídeo de hoje eu resolvi te ensinar a produzir o resumo abstract com a minha fórmula fácil e através de exemplos simples. Eu quero que você saia desse vídeo com a certeza de que consegue produzir qualquer resumo acadêmico abstract como pesquisador de verdade. Se você quer se tornar um pesquisador de verdade junto com a Escrita Mestra, então deixa a tua curtida, já nos segue. O canal é novo e ele precisa do reconhecimento do público para chegar em mais pessoas. Hey mestres, vamos direto ao ponto, como escrever abstract e resumo com a minha fórmula fácil e com exemplos simples. No vídeo de hoje, eu quero que vocês entendam de uma vez o que é o abstract, para que serve, como fazer, analisaremos também alguns exemplos e no final eu vou te entregar as características predominantes para que você possa produzir o teu abstract como pesquisador de verdade. Inicialmente, nós precisamos entender o que é o abstract. Para Mota Horan de 2010, Araújo 1999 e Rodrigues 1999, o abstract é um texto que antecede o conteúdo da pesquisa a ser apresentada. No exemplo que você tem em tela, é possível observar a estrutura de um artigo científico. Inicialmente, nós temos acesso ao título, posteriormente, os nomes dos autores, a instituição em que esses autores estão vinculados e abaixo nós encontramos o abstract. Veja que o abstract ele está antecedendo o texto. Isso é muito comum. Tanto no artigo científico a gente encontra essa configuração, como também na monografia, na dissertação, na tese. Outra informação importante é que sempre quando a gente pensa no abstract, a gente imagina o artigo científico. Mas esse gênero, ele também se encontra presente na monografia, na dissertação, na tese. No entanto, os padrões de organização são diferentes, mas isso é conteúdo para outro vídeo, tá? O que vocês precisam entender inicialmente é isso. O resumo, ele vai antecipar o conteúdo do texto e geralmente vai apresentar as informações principais, para que o leitor de cara, ele tenha acesso às informações rápidas e possa entender se aquele conteúdo é pertinente para a pesquisa dele ou não. Então o resumo é o texto inicial que todo leitor vai ter acesso e é a partir dele que a gente consegue pescar a atenção do leitor ou não. Lembrando que todo o conteúdo que eu produzo aqui na Escrita Mestra é apoiado em autores ou nas normas de referência brasileira, para que vocês possam ter acesso a um conteúdo de qualidade e que não é das vozes da minha cabeça, tá? Dando sequência, agora nós temos acesso à NBR 6028 de resumo, e essa NBR vai prescrever alguns elementos importantes. O resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo do texto, deve ser escrito com verbos na terceira pessoa, as frases devem ser concisas, a estruturação do resumo em parágrafo único. Geralmente o resumo vem após o título, isso é importantíssimo. Outra coisa, as palavras-chave devem ser separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. E no que diz respeito à extensão, a NBR já vai destacando pontos significativos, como por exemplo, os trabalhos acadêmicos ou os relatórios científicos e técnicos devem ter de 150 a 500 palavras. Já os artigos de periódicos de 100 a 250, outros documentos de 50 a 100. Quanto a esse normativo, vocês têm que prestar atenção numa coisa. A NBR destaca isso. Mas caso você vá construir o seu abstract para um evento acadêmico ou para uma revista, você deve considerar o normativo ou as diretrizes para autor que a revista ou o evento destaca. Se nesses dois momentos, tanto na revista como no evento, eles indicam que a estruturação do resumo deve seguir a NBR 6028, então é essa estrutura que vocês vão seguir aqui. Então se você quer construir um abstract, você precisa dominar esses elementos assim com maestria. Mas e aí, para que serve o abstract? Segundo Mota Horan e outros autores, no caso do artigo científico, o abstract ele vai ter o objetivo de sumarizar, de indicar e de predizer em um parágrafo curto e único o conteúdo e a estrutura do texto integral que segue. Outra coisa importante é que o abstract vai ajudar o pesquisador a ter um acesso mais rápido e eficiente às pesquisas que estão sendo publicadas recentemente na área do conhecimento. Se não existisse o abstract, o pesquisador teria que ler o texto integralmente até perceber se aquela pesquisa seria relevante ou não para a sua pesquisa. E a gente tendo acesso ao abstract, a gente poupa muito tempo, porque o resumo já vai indicar parte do que se tem daquela pesquisa. Outra coisa importante é que esse abstract aí é o poder que você tem de convencer o outro a ler ou não seu texto de forma integral. Então, é pelo abstract que a gente percebe se o artigo é interessante ou não e se os resultados são relevantes. Mas e aí, mestres? Como fazer um abstract? Para Heinlein, de 2007, o abstract pode apresentar 5 partes: a introdução, o propósito, o método, o resultado e a conclusão. Mas quem é Heinlein? Ele é um pesquisador na área de escrita acadêmica e ele analisou inúmeros artigos científicos durante um recorte temporal aí extenso
E a partir dessa pesquisa, ele conseguiu perceber quais são os elementos que mais se repetem na produção dos abstract. E foi por isso que ele organizou um documento detalhado explicando como se construir. Eu organizei essa tabela para ficar visualmente clara essa estruturação, tá? Inicialmente, a gente vai encontrar no resumo a introdução, que é o elemento em que você vai contextualizar o teu objeto de investigação, ou o que motivou a pesquisa, ou a discussão. Em seguida, você vai ter acesso ao propósito, que é o momento em que você indica o propósito do teu texto, ou você indica o objetivo da pesquisa. Em seguida, você vai indicar um método, que é fornecer informações acerca dos procedimentos, da análise de dados, o tipo de pesquisa. Em seguida, você vai indicar os resultados. Quais foram os resultados que você obteve com essa reflexão, com essa análise de dados? E por fim, você finaliza o teu resumo com a conclusão, que é o momento em que você vai apontar as aplicações ou as implicações dessa pesquisa. Basicamente, Hyatt entregou essa estrutura, que hoje é uma das mais recorrentes quando o assunto é produzir um abstract dentro do ambiente acadêmico. Agora que você aprendeu com Hyatt de 2007 quais são as etapas que constituem o abstract, vamos analisar alguns exemplos. Esse que você tem em tela é da área de biologia. Perceba que o pesquisador, ele se utilizou das 5 etapas para construir o resumo. Inicialmente, a gente tem acesso à introdução. Em muitos ecossistemas florestais, a deposição de folhas verdes constitui um enriquecimento em relação aos níveis de nutrientes e tatatá. Perceba que existe uma introdução acerca do tópico de investigação. Posteriormente, o pesquisador já indica qual é o objetivo. Este estudo examinou a qualidade de tantantã. Depois que ele apresenta o objetivo de pesquisa, logo em seguida vem o método. As folhas verdes de copa e as folhas recém-descidas do solo da floresta foram analisadas quanto a carbono, nitrogênio, fibra. Depois que o método é indicado, os pesquisadores já vão entregando os resultados. As folhas verdes apresentam taxas de decomposição significativamente mais altas do que a serrapilheira nascente, entre todas as 4 espécies. Em seguida, ele apresenta mais outra parte do resultado para finalizar o resumo com a conclusão. Estes resultados sugerem que a queda verde pode ter uma grande influência nos processos de decomposição. Então, esse resumo na área de biologia gabaritou todas as partes destacadas por Hyatt de 2007. Veja, a introdução, como nesse quadrinho que você tem abaixo, indica aí que influenciar os principais processos de ecossistema. Quanto ao propósito, o objetivo, a gente percebe que o autor ele inicia com este estudo examinou. No que diz respeito aos métodos, a gente consegue perceber que ali existe uma indicação de metodologia, porque a gente percebe foram analisados. Na parte dos resultados, nós conseguimos identificar que a etapa dos resultados, por quê? Porque o pesquisador indica, as folhas verdes apresentaram taxas de. No que diz respeito à conclusão, nós conseguimos identificar que é a conclusão, porque existe ali um elemento como esses resultados sugerem, podem ter grande influência sobre. Então, quando a gente está estruturando um abstract, a gente pode sim seguir essas etapas e indicar linguisticamente que aquilo ali diz respeito ao objetivo, ou ao método, ou ao resultado, à conclusão ou à introdução, tá? Esse próximo exemplo é um artigo na área de medicina e nós já conseguimos observar pelas indicações feitas que o resumo ele não gabarita quanto aos elementos destacados por Hyatt de 2007. Perceba que o resumo ele é introduzido por um objetivo. Não existe uma contextualização inicial, não existe uma introdução acerca do tópico de investigação. O resumo é iniciado com objetivo, e os autores indicam: o objetivo desta pesquisa é verificar a prevalência de sintomas de sofrimento psíquico. Posteriormente, os autores já indicam qual é o método utilizado. Trata-se de um estudo transversal exploratório que avalia 656 estudantes do curso de medicina no Brasil. Em seguida, os autores indicam que os resultados: a prevalência de indivíduos com indícios de sofrimento psíquico foi de tantos por cento. E por fim, os autores indicam a conclusão. Esse estudo demonstrou que os indícios de sofrimento psíquico estão elevados entre estudantes de medicina. Perceba que não seguir a estruturação de Hyatt de 2007 não impediu que esse texto fosse publicado. Por quê? Às vezes, a revista que a gente vai veicular o abstract já indica e já recomenda a estruturação de texto que eles exigem. Então lá possivelmente vai ter, o resumo abstract precisa ter objetivo, métodos, resultados e conclusão. E você precisa seguir o que é recomendado pela diretriz da revista. Então, possivelmente, esses autores precisaram seguir essa estruturação. Mas isso não impede que o resumo seja informativo e que garanta para o leitor uma visão clara daquilo que consta no texto, tá? Outra coisa que deve ser considerada é o seguinte: neste resumo da área de biologia, eu indiquei aí que ali era a introdução, que depois tinha os objetivos e o método. Foi uma introdução que eu fiz nesse resumo. Já nesse exemplo posterior, a gente pode observar que textualmente existe ali uma indicação. Então o autor escreveu o objetivo em negrito, seguido de 2 pontos, para posteriormente colocar informação acerca do objetivo, dos métodos, dos resultados e da conclusão. Então, possivelmente, a revista também solicitou que fosse topicalizado esses elementos em parágrafo único, que também é viável. Então, sempre quando a gente vai produzir um abstract, a gente tem que levar em consideração a nossa área de conhecimento, a revista que a gente está veiculando aquele texto, porque tudo isso vai influenciar no momento da construção textual. Mas o que vocês devem aprender aqui são os princípios que regem essa estruturação. Como, por exemplo,
No momento de indicar o objetivo, é preciso ser claro. Então, esta pesquisa objetiva fazer isso. Nos métodos, trata-se de um estudo transversal, exploratório ou qualitativo, quantitativo. No momento dos resultados, você pode encabeçar esse momento com esta pesquisa verificou isso, os resultados indicam isso, os dados indicam isso. Na conclusão, a gente percebe ali que existe o ponto lado. Este estudo demonstrou que. Então, a estruturação do abstract pode sofrer essas alterações, mas o pesquisador ele precisa estar à frente desses elementos para que ele consiga gerenciar qualquer estruturação de abstract que ele tenha que fazer, ok? Outro exemplo, agora da área de história, para a gente entender mais ou menos como o abstract também pode se configurar. Perceba que em amarelo é destacada aí a introdução. Então, os autores deste artigo científico na área de história optam por iniciar esse resumo com a introdução. As fontes escritas foram, durante séculos, os únicos vestígios considerados legítimos para o historiador. Depois que é feita essa introdução breve, com 3 linhas, quase 4, os autores optam por indicar o objetivo. O objetivo é discutir os métodos utilizados pela história e exprimir argumentos que suplicam pela legitimidade e tal. Perceba que o objetivo, ele é bem detalhado e tem uma extensão que é superior à própria introdução do resumo. Isso costuma ser incomum dentro das produções, mas isso não é um impeditivo para que o artigo seja publicado em alguma revista. Tudo depende dos critérios dos avaliadores, né, da revisão por pares. A gente não está aqui para criticar nem para julgar. Nós apenas estamos analisando de forma madura como se estrutura os abstracts em diversas áreas de conhecimento. Depois que é apresentado o objetivo, nós vamos para o suporte teórico. Isso mesmo, suporte teórico. Ao invés de indicar a metodologia, como é comum depois do objetivo, os autores optaram por apresentar o suporte teórico, que está indicado em roxo. Geralmente, na área de humanidades, na área de linguística, os autores costumam indicar as teorias que são utilizadas para desenvolver a pesquisa. Isso é praticamente raro na área de medicina ou na área de tecnologia, na área de exatas, mas dentro da área de humanidades é mais comum da gente encontrar isso aí. Quando os autores dizem, com suporte teórico de tal, dentre outros, é possível verificar isso. Depois que é feita essa apresentação da teoria utilizada, os autores indicam os resultados, defender o seu argumento de que a oralidade é uma prática social e E dentro dos resultados a gente consegue encontrar de forma sutil a conclusão, que é fomentando histórias relevantes, por vezes invisibilizada pela valorização da macrohistória. Então os autores optam por uma estruturação de abstract, que é introdução, objetivo, teoria utilizada, resultados e conclusão. Existe uma diferença dos abstracts criados anteriormente, né, e apresentados anteriormente, mas a gente pode perceber que isso não invalida aquilo que foi pesquisado e aquilo que está sendo indicado em termos de pesquisa. Agora que você sabe o que é o abstract, para que serve e como se organiza a partir de exemplos de diversas áreas de conhecimento, chegou o momento de indicar as características predominantes e te mostrar aqui o passo a passo para você construir o teu resumo com autonomia e como um pesquisador de verdade. A partir das análises feitas, já foi possível perceber as características predominantes. Geralmente, o resumo abstract, ele tem sentenças declarativas, então a gente não vai encontrar abreviações, jargões ou símbolos. Outra coisa importante, a linguagem do resumo abstract costuma ser simples, objetiva e clara, então a gente não usa de exemplos, a gente não adota o uso das citações e nem faz detalhações em excesso, porque nós temos um número reduzido de palavras e a gente precisa atender com excelência esses elementos. E outra coisa importantíssima aqui é que o resumo, apesar de ser a primeira parte do artigo, recomenda-se que a produção aconteça depois da finalização da pesquisa e depois da finalização do texto. Você precisa antecipar o leitor com as informações ali finalizadas, fechadas, de forma simples e objetiva. E o pesquisador só consegue indicar um texto claro, objetivo, quando ele tem total domínio daquelas ideias. E é só finalizando a pesquisa e o texto que você tem maturidade o suficiente para construir um abstract com essas características. Ah, Dani, eu já entendi tudo isso, mas e aí, como é que eu coloco em prática isso? Como é que eu faço o meu resumo? Me diz aí. Eu trouxe essa estrutura simples, com as partes do abstract e os exemplos de frases-chave para você iniciar o seu resumo de uma forma simples e só preencher com as informações particulares da tua pesquisa. Então você pode optar por começar o teu abstract com a introdução ou não, isso fica ao teu critério. Mas se você optar por começar pela introdução, então você pode utilizar de frases como: explorações recentes indicam X e indicam Y, ou muitos pesquisadores acreditam que a dengue é isso, isso e isso. Uma premissa básica deste artigo é que as práticas pedagógicas, então é uma forma de você iniciar a tua introdução de uma maneira realmente clara e que indique que existe ali uma contextualização inicial do teu objeto de investigação. Em seguida, vem um objetivo. Se você for indicar o teu objetivo ou propósito, você pode utilizar de frases como: neste trabalho, pretende-se. Este artigo relata uma pesquisa sobre, este trabalho objetiva isso, este trabalho discute isso, esta pesquisa analisa as práticas pedagógicas em livros didáticos e tal. Quando for o momento de indicar um método, seja claro. Então você pode utilizar frases como: trata-se de um estudo X, Y e Z, foi adotada uma metodologia X, para tal, adota-se um estudo tal. No momento de indicar os resultados, seja claro também, os resultados da pesquisa indicam isso, os resultados revelam isso. E no momento de concluir, você pode optar por: as conclusões alcançadas referem-se a X, a pesquisa argumenta X.
Então, se você seguir essa estruturação aí, fazendo devidamente os ajustes para a tua área de conhecimento e também utilizar desses exemplos de frase-chave, você vai ter um resumo que atende às características que são recomendadas. É claro, objetivo e consegue sumarizar e descrever as informações principais da tua pesquisa. Yeah.